Esse texto diz assim para nós: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque mais uma semana o Senhor nos dá a graça, Deus, e a oportunidade de estar na casa do Senhor. A oportunidade, ó Pai, de estarmos reunidos, ó Pai, como igreja, como família, ó Pai, da fé, como família espiritual, para entender, ó Pai, e aprender um pouco mais da tua palavra. Nessa hora que o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, nesse estudo, nessa reflexão, e nos fazer, ó Pai, voltar, ó Pai, uma vez mais para Ti. Fica conosco, ó Pai. Fale aos nossos corações, que haja espírito de iluminação, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, seguindo o meu próprio caminho, ou seguindo o meu caminho. A maioria de nós, quando nós chegamos a determinada idade, a determinado momento e ponto das nossas vidas, quase sempre a gente já decidiu aquilo que nós queremos. A gente já decidiu o caminho que nós queremos trilhar, o que a gente quer para a nossa vida profissional, o que nós queremos para a nossa família, o que nós queremos para os nossos filhos, porque nós sabemos onde nós queremos de fato chegar. Já tomamos decisões importantes e também pontuais em nossas vidas. Mas não somente isso, meus irmãos, com o passar do tempo, nós também já temos uma visão de mundo definida. Nós já olhamos para esse mundo de uma forma que nós aprendemos a olhar. Nós já temos determinados gostos, nós já temos determinadas preferências, nós já temos determinadas vontades bem definidas. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que nós somos, e louvado seja Deus, nós não somos iguais. Porque as nossas próprias experiências, às vezes o contexto do lugar onde nós nascemos, a cultura com a qual nós somos criados, levaram a cada um de nós a ter esse perfil, um diferente do outro. E sendo assim, meus irmãos, muitas das vezes, preste bem atenção comigo, quando as coisas acontecem de forma diferente da nossa vontade, diferente do nosso modelo, diferente do nosso padrão, não poucas vezes a gente fica triste, a gente fica aborrecido, a gente fica irritado e muitas das vezes a gente fecha o coração quando as coisas não acontecem da forma que nós queremos. É só a gente sair um pouco da nossa casa e quem sabe passar alguns dias na casa de outra pessoa, diferente do nosso contexto familiar. Nós vamos ver coisas e a maneira de viver completamente diferente da nossa. E sem sombra de dúvidas, como eu disse aqui, quando as coisas acontecem diferentes da nossa vontade, isso desagrada o nosso coração. Esse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler aqui nessa noite, esse texto precioso, só 2 versículos, mas com uma profundidade tremenda, mostra para nós um homem que foi confrontado com as suas preferências, com o seu gosto, com a sua vontade, com a sua ideologia, com as suas preferências. Mas esse homem não foi confrontado por pessoas. Esse homem foi confrontado pelo próprio Deus. Diante disso, se você pode, quem está comigo diga amém. Não estão dormindo não, né, irmãos? Se você pode, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite, nesse nosso estudo, é o seguinte:
a rebelião de Jonas. A rebelião de Jonas. Olhe comigo o verso de número 3, por favor. Logo o comecinho, o texto diz para nós: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. No estudo passado, nós observamos que Deus havia dado uma ordem específica para Jonas. E essa ordem específica era o seguinte: Jonas, levante-se e vá até a cidade de Nínive e pregue contra ela. Então a ordem de Deus era específica, a ordem de Deus era clara, a ordem de Deus era direcionada para que Jonas obedecesse o chamado do Senhor. Mas, se você observar comigo, esse verso 3 vai mostrar para nós que Jonas desobedeceu, que Jonas não quis atender a voz do Senhor. O verso 3 começa dizendo que Jonas se levantou, mas não se levantou para ir para Nínive. Ele não se levantou para obedecer à voz de Deus, mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Então, se a gente quisesse aprofundar um pouco mais nesse verso, a gente deveria perguntar: por que Jonas decidiu? Porque foi uma decisão. Por que ele decidiu desobedecer? E a primeira coisa que eu quero citar nesse ponto é a seguinte: será que Jonas desobedeceu a ordem de Deus por causa de medo? Como nós vimos na semana passada, Nínive era uma cidade extremamente violenta. Os assírios eram um povo extremamente violento e cruel. Quando nós vamos para o profeta Naum, capítulo 3, verso 1 e verso 3, diz assim para nós: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Ou seja, uma cidade completamente sanguinária, violenta. E como nós vimos também na semana passada, Nínive tinha, ou os assírios tinham algo característico: eles não faziam pessoas de reféns, mas eles eliminavam todos os seus inimigos. Então, meus irmãos, diante disso, será que Jonas teve medo? Será que ele carregou no seu coração esse medo de ser morto pelos ninivitas? Afinal de contas, o pedido de Deus era um pedido meio que profundo demais para aquele profeta. Imagina hoje um judeu querendo pregar a fé judaica ortodoxa para um muçulmano. Seria como você pegar um cristão nos dias de hoje e mandar para aquelas terras nos quais os países tiram a vida dos cristãos. Será que Jonas teve medo de perder a sua vida? Mas a segunda coisa, a segunda hipótese do porquê de Jonas não ter obedecido à voz de Deus, será que Jonas não foi por causa do seu senso de justiça? Em que sentido eu digo isso? Por quê? Por que Deus vai dar uma chance para aquelas pessoas? Por que Deus vai perdoar e desculpar? Ou ainda me leva a levar uma mensagem que pode haver uma redenção, que pode haver uma volta dessas pessoas para Deus, um arrependimento? Essas pessoas não merecem a misericórdia de Deus. Essas pessoas não merecem a salvação de Deus. Essas pessoas não merecem nada da parte do Deus que pertence a Israel. Será que Jonas não foi por causa do seu senso de justiça? De achar que não só ele, mas também a sua nação era melhor do que as outras pessoas? Mas talvez, meus irmãos, Jonas também não foi para a cidade de Nínive por causa do seu fanatismo político. Se vocês lembram bem, nós observamos que no texto de 2 Reis, capítulo, se eu não me engano, 14, vai dizer para nós
que antes de receber essa mensagem da parte de Deus, Jonas havia profetizado no reino de Jeroboão II a prosperidade do reino de Israel, o crescimento do reino de Israel, a expansão do reino de Israel. E eu também disse para os irmãos que lá longe da cidade de Israel, do povo de Israel, estava se levantando os assírios. Então pense comigo, se Jonas prega para o inimigo de Israel, e os inimigos de Israel se arrependem, na cabeça desse profeta, Israel seria eliminado. Israel iria perecer. O povo de Israel seria eliminado. Então, provavelmente, Jonas não foi, por causa do seu fanatismo político, de olhar tão somente para a sua própria nação. Mas Jonas também não foi, meus irmãos, porque provavelmente ele achou que a ordem de Deus não tinha lógica. Não era algo lógico, porque se Jonas fizesse as contas, meus irmãos, colocasse tudo na ponta do lápis, a conta não fechava, a conta não batia. Por que eu, profeta do Senhor, preciso sair da minha terra, da onde eu exerço o meu ministério, para poder pregar para pessoas que não conhecem a Deus e desobedecem a Deus? A conta não fecha, não tem lógica, não tem sentido. E quando nós olhamos para as nossas próprias vidas, meus irmãos, muitas das vezes, quando a gente olha no espelho, a gente pode ver um Jonas refletindo a imagem. Muitas das vezes a gente pode se parecer com Jonas. Sabe por quê? Nós temos a tendência, todos nós, de colocar obstáculos na vontade de Deus. Quando recebemos uma direção de Deus, um direcionamento de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é colocar obstáculos. Ah, mas se isso acontecer, mas se eu for, vai acontecer tal coisa. Mas o a mais faz parte de nós, porque nós parecemos por demais com Jonas. Nós, muitas das vezes, meus irmãos, pensamos que não faz sentido as ordens de Deus. E se a ordem de Deus não faz sentido, por que nós precisamos obedecer? Está dando para entender, igreja? Se a ordem de Deus não faz sentido para nós, por que a gente precisa obedecer? Por que a gente precisa dar ouvidos? E quando não faz sentido para nós, a gente começa a desconfiar dos propósitos de Deus para as nossas vidas. A nossa razão não consegue compreender. Então, o nosso coração é tendencioso a desobedecer. Mas não só isso. Nós precisamos entender que há um plano perfeito. Preste bem atenção nisso. Nós precisamos entender que há um plano perfeito de Deus nas ordens difíceis que Ele nos dá. Sempre que achamos que uma ordem de Deus, ou uma tarefa que Deus deu para nós é muito difícil, que nós não vamos conseguir fazer, o que nós precisamos carregar em nosso coração é a esperança e expectativa que Deus vai fazer algo muito grande. Eu vou repetir. Todas as vezes que Deus nos der uma tarefa muito difícil para fazer, que a gente achar que não vai dar conta de fazer, o que nós precisamos nutrir no nosso coração, a expectativa que tem que ficar no nosso coração, na nossa alma, é que Deus vai fazer algo extraordinário através das nossas vidas. É só a gente olhar para a história. Deus disse para Abraão: saia da tua terra, da sua parentela, vá para um lugar que você não conhece, abandone os seus, vá para um lugar que eu estou mandando você ir, correndo riscos, correndo perigos, mas ciente de uma coisa: quem mandou você ir foi quem? Foi eu. Abraão jogou todas as suas fichas naquilo que Deus queria para a vida dele. E Abraão hoje, para nós, é o pai da fé. Quando nós olhamos para a história,
Olhamos para a vida de Moisés. Deus disse assim para Moisés no deserto: levante-se, vai libertar meu povo. O meu povo está cativo. Tire o meu povo daquela escravidão. Moisés teve medo de morrer. Teve medo de perder a sua vida. Mas o fato de Moisés ouvir a voz de Deus, colocar todas as suas fichas naquilo que Deus havia dado para ele, o fez tornar o homem que ele se tornou. A ver maravilhas que ninguém viu, a vivenciar coisas que nem o outro homem vivenciou, e a ser reconhecido até os dias de hoje como o homem talvez que mais se aproximou de Deus, a ponto do próprio Deus dizer que ele nunca falou face a face assim como ele falava com Moisés. Mas quando a gente avança um pouco mais em missões difíceis que Deus dá e que acontecem coisas extraordinárias, olhe para a história de Maria. Uma jovem, talvez ainda adolescente, que recebe a missão de ser mãe do Messias, daquele que viria para libertar o mundo, e o fato dela aceitar essa missão colocava em risco a sua vida, a sua reputação e o seu futuro. Mais uma vez mais, por colocar todas as suas fichas naquilo que Deus queria para ela, até hoje ela é lembrada como uma mulher de fé, aquela que deu à luz, aquele que ia libertar todos os seres humanos que entregasse a vida para Jesus. Toda missão que Deus te dá é difícil, que você olha para a sua capacidade, para aquilo que você pode fazer, para aquilo que você tem, você precisa entender que Deus vai te capacitar a fazer aquilo. E a partir disso podem surgir coisas extraordinárias. Mas o segundo ponto da nossa reflexão, quem está comigo, diga amém. Mostra para nós o caminho da desobediência de Jonas. Que caminhos, melhor dizendo, esse profeta tomou na sua vida? Se você acompanhar comigo o verso de número 3, uma vez mais, você vai reparar dois detalhes interessantes aí. O texto vai dizer que ele fugiu, ou ele queria fugir da presença do Senhor, e no final do verso vai mostrar para nós, para longe da presença do Senhor. Então, o que Jonas queria, afinal de contas, na sua vida? Se afastar da presença de quem? Do Senhor. Agora, pare para refletir comigo. Será que Jonas seria tão tolo a ponto de pensar que ele poderia fugir da presença de Deus? Poderia ir para algum lugar no planeta no qual Deus não iria encontrá-lo? Porque lá na frente, no verso 9 ainda do capítulo 1, ele vai dizer que esse Deus é aquele que criou o céu e a terra. Então não há lugar em que ele possa fugir de Deus. Então o que o texto está querendo dizer para nós em fugir da presença de Deus? E a primeira coisa que eu destaco é que Jonas dá uma declaração de rebelião contra Deus. O que Jonas está querendo deixar bem claro para Deus é que ele não vai fazer essa missão. Ele não quer fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Porque quando uma pessoa está fazendo a vontade de Deus, ele está diante da presença de quem? De Deus. Quando Elias aparece diante de Acabe, ele vai dizer para Acabe: vai ficar 3 anos sem chover. E eu digo isso na presença de quem? De Deus. Então, quando você não quer obedecer a Deus, a ideia de que você não está na presença de quem? Entenderam como que isso é profundo? Então, todo ato de desobediência é você declarar que você não quer viver debaixo da presença de Deus. Ele sabe que não tem como fazer isso, mas ele declara que não quer obedecer a voz do Senhor. Aplicando para as nossas vidas, toda vez que nós rejeitamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, é uma declaração de rebelião nossa, de que nós não queremos viver debaixo da presença de quem? De Deus. Mas a segunda coisa em relação à desobediência de Jonas
Por que Tarsis? Porque o verso 3 vai dizer que ele se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Por que logo Tarsis? De tantos lugares do mundo, por que ele escolheria logo Tarsis? Jonas escolheu Tarsis, meus irmãos, porque era o lugar mais longe do mundo conhecido daquela época. O lugar mais distante, o lugar mais longínquo entre Israel. Então, o que Jonas está dizendo? Eu quero ir mais para longe possível do que eu puder de quem? De Deus. O mais longe possível que eu puder me afastar de Deus, eu vou. Então, o lugar exatamente específico que ele poderia ir era Tarsis. Mas, note comigo, por favor, isso aqui é importante demais. Jonas foi para Tarsis porque, na concepção das pessoas daquela época, e uma declaração do próprio profeta Isaías, a palavra de Deus ainda não tinha chegado aonde? A Tarsis. Isaías capítulo 66, verso 19, diz assim para nós: porém, entre elas, um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, a Lude, que com o arco e o Tubal e Javá, até as terras do mar mais remotos, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Então, qual que é a ideia? Eu vou fugir para onde a palavra de Deus não chegou. Sabe o que Jonas queria para a vida dele? Que ninguém, ou nenhum profeta de Deus batesse nas costas dele e dissesse assim: que bonito, hein? Que bonito. Vai continuar desobedecendo ao Senhor? Vai continuar fugindo do Senhor? Ele não queria ouvir repreensões nenhuma. Por quê? Se ele fosse para Tarsis, lá não tem profeta de Deus. Lá não tem pessoas usadas por Deus. Então ele não vai poder ouvir a repreensão de quem? De Deus. Não é isso o que nós fazemos quando nós nos afastamos do Senhor? A gente não atende os cristãos que ligam para nós. A gente não quer conversar com quem é da igreja. A gente quer se distanciar o máximo possível das pessoas que são relacionadas a Deus. Foi o que Jonas fez. Ele se afastou o máximo possível para não ser confrontado com a própria palavra de Deus. Mas, meus irmãos, em relação à desobediência de Jonas, observe comigo que o caminho do pecado é muito mais fácil, mas ele tem um preço muito caro. O texto diz para nós que Jonas se levantou e foi para Tarsis. Se você observar comigo, quando ele chega no porto de Jope, o que tem ali, meus irmãos? Um navio. Exatamente para onde? Para Tarsis. Um navio exatamente para Tarsis, quando ele chega no porto, na hora que ele quer e quando ele quer. Quando a gente vai olhar para a história, você ter uma embarcação para Tarsis era extremamente difícil. Por quê? Por causa da distância entre Israel e o lugar mais longe do mundo. Então não era fácil você encontrar um navio para Tarsis. Mas quando Jonas desce a Jope e chega no porto, o que ele encontra exatamente naquele lugar na hora que ele chega? Um navio para Tarsis, mostrando para nós a seguinte coisa: o caminho do pecado é muito mais fácil do que o caminho da obediência. O caminho do pecado é mais fácil do que o caminho da obediência. Alguém já disse para nós que quando uma pessoa decide fugir do Senhor, Satanás vai facilitar o transporte dela. Vou repetir. Quando uma pessoa decide fugir do Senhor, sem sombra de dúvidas, Satanás vai facilitar o transporte dela. Talvez Jonas carregasse no seu coração a seguinte ideia: está tudo dando certo. Eu disse não para Deus. Eu tenho o dinheiro exato para comprar a passagem. E o navio está aqui na minha frente. Estou no caminho certo.
Mas nem sempre, meus irmãos, quando as coisas estão dando certo para nós, quer dizer que a gente está no caminho do Senhor. E nem sempre, quando as coisas estão dando errado para nós, quer dizer que a gente não está no caminho do Senhor. Mas uma coisa é certa, o caminho do pecado é muito mais fácil. Mas observe comigo o terceiro ponto da nossa reflexão. Se você observar o verso de número 4, existe um mais de Deus, o entretanto de Deus, o porém de Deus, o todavia de Deus. O verso 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Talvez a grande pergunta, não só para Jonas, mas também para nós, deva ser a seguinte: por que eu tenho que fazer aquilo que Deus quer e não o que eu quero? Por que eu tenho que fazer a vontade de Deus e não tenho que fazer aquilo que o meu coração deseja? Aquilo que os meus sentimentos querem? Aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho, como nós vimos na introdução, aquilo que eu acho que é o ideal para a minha vida? Por que eu tenho que obedecer logo à voz de Deus que me manda fazer algo que não faz sentido? E a lição que nós tiramos é que aquilo que eu quero, meus irmãos, aquilo que eu quero, e não a vontade de Deus, vai me levar à destruição. Aquilo que eu quero e não a vontade de Deus vai me levar à destruição. Se a gente ilustrar pensando em Adão e Eva, por exemplo, Deus deu uma ordem específica para eles: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem e deu as consequências da desobediência. Porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Pergunta: Deus falou o motivo porque eles não deveriam comer? Não. Deus só disse para não comer e disse as consequências da desobediência, mas explicou o porquê? Então, o que eles fizeram? Se não faz sentido, se não tem lógica a ordem de Deus, eu vou fazer aquilo que eu quero. Aquilo que faz sentido para mim, já que o fruto é atraente aos olhos, é atraente ao próprio paladar. Mas o fato deles comerem aquele fruto os levou para longe de Deus. Vamos andar um pouco mais? Caim. Deus disse para ele: olha, o pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo. Ou seja, tome cuidado com seus desejos, aquilo que você quer. Mas fez sentido para Caim? Não tinha lógica para ele. E ele preferiu matar ou tirar a vida do seu irmão. O que o fez se afastar da presença de Deus. Andamos um pouco mais, chegamos em Saul. Samuel disse para Saul, para o rei Saul: antes de ir para a batalha, nós precisamos sacrificar. Mas não faça isso até que eu chegue. Vamos pintar o quadro agora. Os filisteus chegaram. A guerra começou. O inimigo está avançando e Samuel não chegou. Eles estão a ponto de serem atacados e de perder a vida, mas ele não pode começar a guerra, a batalha, sem primeiro sacrificar. Fazia sentido para ele, naquele momento? Não. Então, se não faz sentido, eu vou fazer aquilo que eu quero. Ele sacrificou e desobedeceu a Deus. Qual foi o resultado? Ele perdeu o trono pela desobediência. Se afastou do Senhor. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que o que eu quero acaba muitas das vezes me tornando uma maldição ao invés de uma bênção. O que eu quero, preste bem atenção, acaba me tornando uma maldição ao invés de uma bênção na vida das pessoas. Porque Deus, nós vimos semana passada, Deus levantou Jonas, envia Jonas para ser um instrumento de misericórdia, um instrumento de bênção.
E Jonas entra no barco, e a partir do momento que ele entra no barco, Deus envia o quê? Uma tempestade. E o texto, no verso 4, vai dizer para nós que o Senhor lançou sobre o mar, um forte vento. E quando nós vamos para a raiz da palavra no hebraico, a ideia é que Deus tivesse lançado uma arma na direção de Jonas. Lançado uma arma de encontro a Jonas. Por quê, meus irmãos? Ao invés de nós nos tornarmos uma bênção, nós podemos nos tornar uma maldição. Jonas se demitiu do seu ofício, mas Deus não aceitou a sua demissão. Jonas queria fugir, mas Deus não deixou. Jonas queria dormir, mas Deus mandou uma tempestade. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, em relação à desobediência de Jonas e o mais de Deus, o que eu quero pode acarretar em minhas vidas, nas nossas vidas, melhor dizendo, tempestades pedagógicas da parte de Deus. E todas as vezes que nós passarmos por tempestades pedagógicas, a gente precisa dar graças a Deus. Preste bem atenção nessa frase. Se Deus não mandar algumas tempestades misericordiosas para a nossa vida, nós corremos um grande risco de nos afastarmos da presença de Deus para sempre e acabar parando em Tarsis. Notaram? Jonas tinha um desejo de ir para longe da presença do Senhor. Então, todas as vezes que nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós corremos um grande risco de ir para longe da presença do Senhor. Sabe o que Deus faz? Por misericórdia? Manda tempestades misericordiosas para nos impedir de ir para longe da sua presença. E a gente precisa agradecer a Deus por muitas tempestades em nossas vidas. Porque se não fosse elas, sem sombra de dúvida, o nosso destino final seria Tarsis. O nosso destino final seria Tarsis. Então, a grande aplicação para o nosso coração nessa noite é a seguinte: fazer a vontade de Deus ou fazer o que eu quero? Fazer aquilo que faz sentido para mim ou fazer aquilo que eu talvez não tenha todas as respostas, mas eu sei que é a vontade de Deus. Diante de nós, como diz o Antigo Testamento, está a bênção e a maldição. Fazer a vontade de Deus ou desobedecer à vontade de Deus. Que Deus nos ajude a fazer a sua vontade.